Saudações, eu sou Chad, e se você está familiarizado com o meu conteúdo, provavelmente pode perceber que estou usando algo diferente do que costumo usar, que é, na verdade, o assunto deste vídeo. Isso é a Brigandine. O que é a Brigandine? Alguns de vocês podem estar perguntando. Bem, é um tipo muito popular e eficaz de armadura medieval que, infelizmente, é negligenciado em muitas adaptações do período medieval, seja em fantasia ou se realmente se baseia em um período histórico, especialmente nos períodos em que a Brigandine era realmente popular. Então, muitas vezes, é completamente ignorado como se nunca tivesse existido, o que é uma grande pena porque a Brigandine era, na verdade, uma das armaduras mais proeminentes no período em que foi usada, tanto para o soldado médio quanto para a nobreza. Então é hora de tentar trazer a popularidade e o conhecimento da Brigandine de volta ao mainstream, que é o propósito deste vídeo. Você deve ter notado que não estou usando meus óculos, pois queria tornar a experiência mais autêntica, mas o quão autêntica é? Porque alguns de vocês podem estar questionando quão preciso é o kit que estou usando. Bem, vou entrar nisso mais tarde no vídeo, ok, o detalhe. Mas antes de prosseguir com isso, vou falar sobre o Brigandine em geral. O que é, como é feito, quão proeminente era no período medieval, seus prós e contras, e então vou falar sobre o que estou vestindo aqui. E para tocar brevemente no assunto, não em detalhes, mas para tocar brevemente no assunto, agora preciso dar um agradecimento ao fabricante que fez este kit, que é a Steel Mastery. Veja, a Steel Mastery me contatou e ofereceu, em troca de um item de sua seleção, um simples agradecimento, e eles foram muito inteligentes ao fazer isso. Porque geralmente um único item não se aproxima dos valores padrão de um patrocínio adequado, ou agradecimento, mas quando fui ao site deles eu vi a brigantina deles, especialmente a couraça, e pensei, uau, gostei muito disso. Fiquei tipo, tudo bem, me envie essa e depois de recebê-la, gostei e amei tanto que fiquei tão impressionado que não vão apenas receber um agradecimento, vou dar a eles uma revisão completa. Ok, e uma recomendação massiva. Então, bem jogado, Steel Mastery, bem jogado, porque além de me enviarem uma brigantina, quando fui ao site também comprei com meu próprio dinheiro as espaldeiras e as braçadeiras e um gambezão adicional, além do que eles estão enviando outro gambezão, mas então eu comprei outro além disso, porque eu gosto tanto e alguns sapatos, então eu me tornei um cliente certo e então, de qualquer forma, parabéns Steel Mastery, ótimos produtos e no geral, realmente impressionado com tudo que recebi deles, e vou entrar em mais detalhes. Entrarei nisso mais tarde no vídeo, quando fizer a revisão completa dessa coisa, e também explicarei quão historicamente autêntico e plausível é, ou até mesmo preciso que possa ser. Sinto que preciso colocar meus óculos, porque isso sou eu. Chad usa óculos agora, sabe? E então, quão fora do lugar é não usar óculos? Porque parece que eu não deveria usar óculos quando estou vestindo, você sabe, kits autênticos o suficiente, porque estes são, claro, óculos modernos. Isso quebra a imersão? Não sei. Me diga nos comentários, ok? Algumas semanas atrás, quando coloquei esse kit pela primeira vez, postei uma foto para compartilhar que estava parecendo muito bom. Interessantemente, havia um número razoável de pessoas, obviamente uma minoria comparada a todos que comentaram, mas o suficiente perguntando por que você está usando couro com taxas. Metade parecia estar apenas provocando, fazendo piadas e se divertindo, o que é brilhante. Eu adoro um bom troll. Ok, eu posso ser um pouco troll às vezes, mas a outra metade parecia legitimamente pensar e estava falando sério que isso era couro com taxas. E isso sozinho confirmou uma quantidade decente das suspeitas que eu tinha na identificação errada de Brigandine com o surgimento da armadura de trope de fantasia de couro com taxas, porque quando você está olhando para isso e realmente não sabe muito bem. É tecido, não é metal? Ok, e tem taxas, quero dizer, o couro pode ser curtido e receber uma certa cor, então couro com taxas, e há muitas imagens de Brigandine em obras de arte medievais históricas. Então é muito fácil entender como as pessoas poderiam ter identificado errado, e eu realmente acho que isso é a gênese, a causa da falsa armadura histórica conhecida como couro com taxas, que é tão popular na fantasia, particularmente em Dungeons and Dragons. Isso não é couro com taxas, é brigandina. Alguns de vocês podem estar se perguntando o que é brigandina, caso não saibam. É um tipo de armadura de metal, certo? E é realmente um tipo de armadura muito inteligente e engenhoso, e como eu mencionei, era muito popular no período medieval. Então por que é inteligente? E o que é especificamente? Então, sob essa superfície de tecido,
Existem placas de metal segmentadas que foram realmente rebitadas no próprio tecido, mantendo-as no lugar. Agora, por que você faria algo assim? Bem, existem várias razões que na verdade falam sobre por que o Brigandine era tão popular historicamente. Primeiramente, é muito mais fácil fazer pequenas placas de metal do que uma única folha completa. Há menos chances de falha durante o processo de fabricação, o processo de forjamento, e se houver uma falha, se houver uma rachadura ou algo assim, você não precisa descartar tudo. Você apenas descarta uma única placa e não perde muitos recursos. Então já estamos vendo muitos benefícios em termos de apenas fazer a coisa, e o processo de fabricação é realmente muito mais fácil, porque quando você está fazendo uma peça sólida de metal, é preciso muita martelada para colocar essa forma no lugar, e então você tem que medi-la para a pessoa. Você tem que garantir que a espessura do metal seja uniforme e às vezes mais espessa nas áreas frontais e mais fina nas laterais. E então, garantir que essas placas se encaixem realmente, especificamente com essas outras grandes placas, e há muitas chances de falha. Em contraste, uma brigantina é feita de placas de metal de tamanhos variados. Entrarei em mais detalhes sobre isso ao falar dos diferentes tipos de brigantina e um pouco da história de seu desenvolvimento. Mas apenas falando sobre a coisa que é feita de placas menores, em termos de ajustá-la à pessoa certa, não é necessariamente o formato das placas, mas onde você as rebite na superfície que dá a ela a figura e o tamanho que você quer, o que é um processo muito mais fácil. Apenas passando por esse processo lógico, podemos descobrir claramente que a brigantina era tanto mais fácil de fazer e, portanto, mais barata, porque algo é mais fácil, leva menos tempo para fazer, portanto, menos mão de obra, é mais acessível, mas isso também é confirmado nos registros históricos, pois uma brigantina era usada por tipos mais comuns de soldados, de fato, era bastante popular entre os arqueiros. Outro pequeno fato que revela que a brigantina era mais acessível ou usada por pessoas com menos recursos é o fato de que a maioria delas, não todas, mas uma quantidade decente, abre na frente. Agora, compare isso com uma placa de metal sólida, elas geralmente abrem nas laterais e por causa disso são muito mais difíceis de vestir e tirar. De fato, você geralmente precisa da ajuda de um escudeiro para vestir uma armadura completa de placas, mas eu posso confirmar isso por mim mesmo, porque a brigantina abre na frente, você pode vesti-la sozinho com bastante facilidade. Admito que anexar as espaldeiras é um pouco mais complicado, mas nem toda brigantina realmente tinha espaldeiras ou braçadeiras anexadas, e os tipos de espaldeiras e braçadeiras que estou usando, explicarei isso com mais detalhes, são menos representativos dos tipos mais comuns de acessórios adicionais para braços, pernas que acompanhavam as brigantinas historicamente. Mas, muito frequentemente, a brigantina era usada como uma peça de xadrez por si só, e eu já testei isso em um vídeo anterior a este, onde estou atirando com meu arco de guerra pesado, e eu queria ver como era atirar apenas na couraça da brigantina, e isso não atrapalhou. Que, de maneira alguma, foi incrivelmente confortável usar apenas a couraça, e eu até consegui fazer um teste de tiro rápido com o arco de guerra usando a brigantina. Então, a amplitude de movimento não atrapalhou de maneira alguma, e eu realmente posso ver por que um arqueiro ficaria feliz em usá-la e gostaria de usá-la por causa do valor protetivo extra. Mas além da peça do peito, também era comum ter ombreiras anexadas à peça do peito da brigantina, bem como anexos de braço completo. Então é assim que a parte inferior da ombreira aparece, e como você pode ver, placas de metal que são rebitadas no tecido em cima. Agora, quando esse método é aplicado, digamos, a uma couraça completa, o que você ganha com isso é uma maior amplitude de movimento em comparação a uma couraça de metal sólido. Uma das desvantagens disso é que tem muito mais compressão. Ok, mas te digo uma coisa, quero dizer, isso é muito resistente. Ainda assim, se eu for atingido por algo realmente pesado, vai transferir mais força bruta, porque não há estrutura mantendo a brigantina separada. Ok, mas o que eu ganho com isso, como mencionei, né, é liberdade de movimento. Olhe para os lados, como eles podem dobrar e comprimir, e olhe para a frente quando eu me inclino assim, quando eu me inclino para trás assim, há uma gama maior de movimentos, e eu acho isso particularmente útil com o movimento do braço, porque um dos sinais de uma brigantina bem feita, e eu realmente notei uma diferença distinta entre a que estou usando e outros modelos que vi, isso é uma das coisas que me atraiu para este modelo em primeiro lugar. É que o lado conecta os braços.
Ok, dos lados para onde se conecta e prende sobre o ombro, corta, e é exatamente isso que você quer. Porque outros modelos que vi do lado, eles apenas subiram, eles não cortaram assim, se você pode ver isso aí, e por causa disso, isso significava que quando você queria mover seus braços para a frente, ele iria cavar nas laterais dos braços, mas como não faz, tem o total amplitude de movimento. Olhe para isso, total amplitude de movimento. E braços, agora posso levantar meus braços ainda mais alto. Quando não estou usando as ombreiras. Então, adicionar as ombreiras e as braçadeiras restringe um pouco mais os meus movimentos. Mas não é como se olhasse para a amplitude de movimento aqui. Ok, isso é bastante completo, embora haja um certo ponto onde para, e por causa disso, eu posso tocar meu rosto. Tudo, mas eu poderia realmente dobrar meu braço ainda mais. Sem isso, mas ainda assim, isso é como movimento efetivo com muito pouca resistência, mas o design da Brigantina realmente ajuda em um passo adicional, porque além de apenas ter as proporções corretas, há realmente flexibilidade adicional nas laterais onde podem ser puxadas. Veja bem aqui, regularmente, sem os suportes, eu posso dobrar meu braço e agarrar nas laterais da Brigantina. Não posso fazer isso lá, mas as laterais irão comprimir para dentro e para fora. Talvez você possa ver quando eu faço isso. Ok, veja o peito da frente comprimindo. Quando eu junto meus braços e então flexionando para fora, se isso fosse uma placa de peito sólida, não faria isso. Eu não teria essa liberdade de movimento adicional com meus braços, o que é particularmente útil se você estiver atirando com um arco, eu diria, porque há muita ação de mover seu braço ao redor do peito e depois para trás, e depois para frente e para trás, e então você quer essa mobilidade extra. Sinceramente, isso ajuda. Outra grande vantagem da Brigantina é o fato de que ela realmente se ajusta a mais tamanhos, e eu posso confirmar isso com este modelo especificamente também, o que, claro, se traduziria para outros estilos semelhantes, é que agora estou usando um Gamerson totalmente acolchoado e muito grosso por baixo desta Brigantina. De fato, não era tão comum no século XV usar um Gamerson completo como este, e o Gamerson que estou usando está 100 anos ou mais fora de moda. Estou usando um estilo mais antigo de gambesson, então há um pouco de anacronismo, mas ainda é historicamente plausível. Quero falar sobre a diferença entre plausibilidade histórica e precisão histórica. Mais tarde, quando estou revisando a Brigandine específica, mas porque o gambesson que estou usando é tão grosso, na verdade, me faz parecer alguns tamanhos maior do que eu sou sem ele. E eu usei esta Brig com apenas uma camisa de linho, e ela me serviu perfeitamente, porque eu apenas apertei um pouco, consegui um pouco mais de sobreposição e estava perfeitamente ajustada. E agora, o mesmo, não consigo apertar tanto, mas porque tenho mais espaço para me mover, me serve perfeitamente e está totalmente fechado. Ok, então isso ainda está servindo e a sobreposição está completa. Você poderia enfiar uma faca lá com muito esforço, o que é claramente uma das fraquezas da Brigandine, é conseguir algo através ou entre as placas, onde simplesmente não se pode fazer isso com uma placa sólida de peito. Mas você não deve assumir então que as pessoas sempre optaram por uma placa sólida de peito sobre uma Brigandine nesse caso, porque há inúmeras obras de arte medievais do que parecem ser nobres de alta classe usando Brigandine, ok? E só posso supor que estão fazendo isso porque estão bem com a troca. Eles gostam de certas vantagens que a Brigandine oferece e estão ok com certas desvantagens que eles não conseguem em relação à armadura completa. E lembre-se, o custo é um grande, mas também a liberdade de movimento é enorme também. Mas há outro elemento realmente interessante que eu acho que entra nisso, e isso é moda, porque as Brigandines, pela própria natureza de sua construção, são feitas para serem fixadas em um forro de tecido. Você pode escolher qualquer tipo de cor que quiser na superfície que você tem. E por causa disso, caramba, elas ficam boas. Tipo, quando eu estava decidindo que tipo de armadura eu queria avançar na minha própria progressão de equipamento, sim, eu poderia tentar economizar para um arnês de armadura completa. Iria custar uma fortuna, e agora eu não posso pagar, certamente. Mesmo quando puder pagar, prefiro a aparência da Brigandine. Acho que vou ficar com a Brig porque elas são simplesmente tão bonitas. E para mim, pelo menos, eu prefiro a mobilidade extra, a liberdade extra no tamanho, certo? Tenho mais flexibilidade com o que visto por baixo. Eu gosto da maior amplitude de movimento, e seu valor protetivo ainda é fenomenal, certo? Uma Brigandina é muito mais protetora do que uma cota de malha masculina, certo?
atualmente, como frequentemente representado na arte, as brigandinas são usadas com cota de malha por baixo. Para mim, muito pesado. Se eu fosse combinar uma cota de malha com uma brigandina, seria em um gibão de armadura apenas com mangas de malha. Eu realmente não acho que preciso da camada extra de malha por baixo das placas de metal sólido. E então, em termos de valor de proteção, isso só vai oferecer um pequeno aumento marginal na proteção por esse motivo. As tacadas não atravessam placas de metal maciças, como este, em termos de impacto, de força bruta, o metal não tem estrutura alguma, então não vai te proteger mais. Com uma camada adicional de metal por baixo disso para a força bruta, o único aumento adicional que pode dar é para ataques de perfuração. Se você colocar algo entre as juntas, que você sabe, abrigue entre as placas ou a abertura frontal, o metal pode fazer o trabalho em termos de empurrar através do metal. Perfurar metal é muito difícil, você precisa de um grande impulso. Essa pode ser a única razão para usar metal sob uma brigue, e isso seria mais uma situação excepcional. Eu sei que se você estivesse na situação em que precisasse de metal sob a brigue, você gostaria de estar usando porque estaria morto de outra forma, mas na maioria das vezes, pelo que vejo, estou muito satisfeito com o nível de proteção que isso me dá. Isso é sólido como qualquer coisa. É como se não houvesse dúvida de que as pessoas se sentiam protegidas ao usar isso. E um dos últimos benefícios óbvios sobre a brigandine em relação a outros tipos de armadura, muito mais fácil de reparar. Pense nisso, ok? Agora, em termos de placa, é possível amassar e até mesmo perfurar algumas das placas. Geralmente, a coisa que está perfurando ficará presa e não terá poder penetrante adicional para realmente causar danos letais e penetra cerca dessa distância. E então, mesmo coisas que perfuram geralmente não matariam alguém usando uma placa como esta. Ok, mas digamos que isso aconteceu. Obviamente, você gostaria de reparar esse buraco. Se fosse uma placa de metal sólido, como em uma brigantina, você simplesmente substitui a pequena placa por outra, rebita e está pronto. Ok, e em termos de substituir o tecido, é muito mais fácil do que substituir o aço. Então isso é muito mais reparável e fácil de fazer manutenção do que uma armadura de placa completa. Então, grande vantagem, mais uma vez, a outra coisa que você deve entender sobre a brigantina. Não era realmente uma ou outra. Muitas vezes a brigantina era combinada com placas sólidas, seja isso placas sólidas de ombreiras. Então essas não seriam ombreiras de placa de brigantina como eu estou usando, seriam placas sólidas, sem o tecido em cima, ou outras partes da armadura que estava nos braços ou pernas, que seriam placas sólidas. Então, há um pouco de mistura e combinação. Eu sinto que a brigantina deve ser considerada em uma faixa mais equivalente à placa completa por causa dos prós e contras. Não é apenas cheia de negativos que a tornam pior, mas é mais acessível. Então é por isso que as pessoas a usavam? Não. Pessoas que eram nobreza, que tinham dinheiro, escolheram a brigantina e, portanto, acho que deveria ser considerada em um plano mais equivalente, entendendo esses prós e contras. Porque eu não estou dizendo que é melhor em todos os aspectos, estou dizendo que dá certos benefícios que a armadura de placa completa não dá e deveria ser representada muito mais na fantasia, mas absolutamente os períodos históricos que estão tentando mostrá-la, e então, se olharmos para um dos exemplos mais recentes, o filme. O rei com a grande batalha final de Agincourt, se há algum lugar para as pessoas usarem brigantina, era nessa batalha bem ali, nem uma única no filme todo. Ok, eu realmente mencionei isso quando vemos os cavaleiros se alinhando, não foi na Batalha de Agincourt quando mencionei isso na minha crítica, mas antes disso eu menciono, por que as pessoas não estão usando brigantinas? Ok, então precisamos trazê-la de volta à popularidade porque a brigantina é muito legal. Não só é realmente eficaz, eles parecem incríveis, sério, e isso meio que está levando à próxima parte em termos dos diferentes tipos de brigantina e os estilos, porque o que eu estou usando, eu particularmente gosto, mas isso não é representativo de um dos estilos de brigantina mais comuns, que tem cinturas mais finas e afuniladas. Eles são referidos como o tipo de cintura fina de Vespa. Na verdade, a couraça que estou usando aqui é mais representativa dos tipos de brigantinas de transição entre a armadura de que são baseadas ou que se desenvolveram a partir, e isso é o casaco de placas. Então você pode ver a progressão lógica aqui do malha.
Quando havia apenas uma cota de malha, placas sólidas eram anexadas e às vezes usadas em conjunto com ela, como espaldar ou outros elementos similares. E então, alguém teve a brilhante ideia de fixar essas placas em tecido ou couro de frente. Sim, o couro pode estar na superfície dos brigantinos, mas não é a principal proteção, são as placas de metal. O couro está apenas servindo como a superfície que os mantém unidos. As armaduras de placas geralmente tinham placas muito maiores, às vezes apenas tiras completas, entendeu? E à medida que progrediam e a transição acontecia para a brigantina, as placas começaram a ficar menores. Esse é o tipo geral de padrão que vemos. Um bom exemplo são as armaduras de placas e brigantinas encontradas no local da Batalha de Visby. Vemos uma ampla gama de tipos de armaduras de placas e também brigantinas ou brigantinas que estão em um tipo de período de transição lá, onde vemos placas que não são nem de perto tão grandes quanto outras. Às vezes placas que são do tamanho da que estou usando, que é mais ou menos deste tamanho, até placas menores. E as placas menores que são como pequenas etiquetas retangulares, quase são, na verdade, os tipos de configurações que encontramos em alguns dos estilos mais recentes de brigantinas, especialmente aquelas com cintura fina e afunilada como de uma vespa. Então, a couraça que estou usando não é baseada em um desses tipos. Na verdade, a que estou usando é baseada na brigantina do tipo 2 de Chalcos, e eu realmente descobri isso em minha própria pesquisa para tentar encontrar o tipo de brigantina em que ela foi baseada. Mas então eu entrei em contato com a Steel Mastery, os fabricantes, para confirmar com eles independentemente, ou sem dizer nada, sabe, o que eu estava olhando. Eles disseram, sim, esta é uma das interpretações deles do tipo 2 de Chalcos, e existem algumas interpretações diferentes que você pode fazer a partir disso, porque infelizmente está um pouco danificado. O tipo 2 de Chalcos é considerado uma brigantina do início do século XV, mas as mais representativas desse período têm a cintura fina como a de uma vespa e são feitas com placas de metal menores. Mas eles não são o único tipo também. Na verdade, existe... É como você chama isso de brigantina. Algumas pessoas chamam, outras não. É um tipo de brigantina que é feita quase inteiramente de placas sólidas, entendeu? E elas são rebitadas em tecidos e geralmente tem uma linha singular de rebites que vão de uma maneira semicircular até as laterais. Às vezes, essas brigantinas são abertas na frente para facilitar a colocação se você não tiver ajuda, mas existem outras brigantinas que parecem ser apenas placas sólidas ou feitas de apenas um par de placas sólidas, uma superior e uma seção inferior, e há muito pouca diferença entre isso e uma couraça de metal completa, além do tecido na superfície. Então você chama isso de brigantina. É um tipo, eu diria que é um tipo de um. E isso mostra o quão, na moda, as pessoas realmente achavam a brigantina com cor na superfície. E então eles até começaram a fazer isso com armaduras que eram praticamente equivalentes a apenas placas sólidas. Eles colocaram tecido no topo, eles fizeram rebites em um certo padrão para parecer estiloso e coisas assim, porque você nunca deve subestimar o impacto que a moda tem em quase todos os aspectos da vida, especialmente a armadura. Então, a brigantina precisa de muito mais amor e apreciação do que está recebendo atualmente em todas as adaptações do período medieval, mas também depende de qual ponto do período medieval você está adaptando, ok? Porque os casacos de placas, você está olhando para o século XIV, é quando eles começaram a aparecer, e para o final do século XIV é onde vemos a transição do casaco de placas para a brigantina, e também tipos de modelos de transição que você me vê usando, e no século XV você também tem tipos de transição como o Traucos tipo 2 e também o mais clássico representativo, um dos cintos de vespa finos, e também os tipos de versões de placa completa. Mas em termos de fantasia, bem, na fantasia você pode ser anacrônico e pode misturar e combinar muito mais, o que na verdade meio que leva à próxima parte deste vídeo, que é falar sobre o kit específico que estou usando, uma espécie de revisão e também, novamente, compartilhar isso para ainda dominar, porque em termos de preço, ok, este é facilmente um dos melhores modelos que eu pessoalmente encontrei para sua faixa de preço. Existem modelos muito mais caros que você pode conseguir, sabe? Encontrar pessoas fazendo que são o mais preciso possível para os modelos de que são baseados, mas isso não quer dizer que este não seja o mais preciso possível para o modelo de que é baseado, ok, mas em termos de qualidade e custo, bem, há uma diferença aí, mas eu realmente estou impressionado com a qualidade que isso tem na faixa de preço também.
Agora, não é para dizer que é barato, você sabe, caro. A couraça, apenas a couraça por si só, é 316 euros. Não, 360 euros, desculpe. Isso equivale a dólares americanos, 416 e cerca de dólares americanos, 580, que ainda é uma quantia considerável para desembolsar, admito. Isso se refere apenas à couraça de brigandina, sem incluir as ombreiras ou braçadeiras. Mas, em termos de outras brigandinas nesta faixa de preço, esta da Steel Mastery é de realmente boa qualidade. Fiquei totalmente impressionado e, por causa disso, eles estão recebendo um destaque muito maior do que eu jamais havia concordado anteriormente. Porque quando é bom, e quando estou satisfeito com, sabe, o que eu recebo, aí está, sabe? Então, mais uma vez, bem jogado. Então, como eu mencionei, a Steel Mastery realmente me informou que a Curas é especificamente baseada na brigantina do tipo Chalcas 2 e na imagem bem aqui. E existem algumas interpretações diferentes dessa. Em termos de configuração da placa, algumas pessoas dizem que, se você olhar para a imagem, existem apenas 3 camadas de placas embaixo da axila. Mas, se você realmente olhar para o tecido, ok, existem furos de rebite no tecido ali, indicando pelo menos uma camada adicional de placas, se não 2 camadas adicionais. Seguindo as evidências, esta é a versão que eles fizeram e estou muito satisfeito com ela. Há algumas pequenas coisas que me preocupam um pouco, e isso faz parte da minha avaliação. Em termos dos rebites para o tecido, ok. Os suportes ficarão bem, pois não há muito movimento. Em termos da peça do peito, né, onde vai haver muito movimento e às vezes muito estresse nesses pontos de rebite, estou preocupado que o tecido possa realmente estourar, sabe, ou rasgar ao redor do rebite, e o rebite vai meio que se separar dele. Até agora isso não tem sido um problema, né? Então só o tempo dirá. Pretendo usar isso por muito tempo no futuro. Provavelmente será meu principal kit de vídeo ao ar livre, porque é simplesmente incrível, certo? Este kit específico realmente levantou uma discussão interessante que tive online sobre a precisão histórica dele e o que o termo precisão histórica realmente significa. Agora, algumas pessoas criticaram a Brig por não ser precisa, pensando que todas as Brigs tinham que ter uma cintura fina como uma Vespa. E isso está completamente incorreto, ok? Isso não é confirmado na arte ou nos exemplos históricos sobreviventes. Na verdade, temos vários exemplos de brigantinas de abertura frontal que não têm a cintura apertada e afunilada, que parece ser mais icônica ou clássica do século XV. O tipo 2 de Chalcas é um desses modelos. E então, ao olhar para o, você sabe, exemplo sobrevivente, e esta reprodução, né, falando apenas sobre a couraça, agora, não os, você sabe, ombreiras e braçadeiras. A couraça é uma reprodução muito fiel, pelo que eu posso ver. E por ser tão fiel em sua faixa de preço, muito impressionante, a outra preocupação que tenho é que existe um revestimento interno neste. Não se sabe se o tipo 2 de Chalkers tinha revestimento interno. E a costura, que conecta o revestimento interno à face, é fina e os pontos são muito separados. E estou preocupado que eles vão estourar. E então, apenas para sugestões de qualidade, eu diria que você pode querer fazer a costura, sabe, mais apertada e forte, apenas para garantir que não haja nenhum rasgo ou lágrima nesse sentido, mas e essas outras peças, como as ombreiras e o gambeson, porque, novamente, isso levanta uma questão interessante sobre o que é historicamente preciso, porque eu geralmente usei esse termo de uma maneira mais solta. Se era historicamente plausível, isso significa que é um tipo de precisão, o que significa que é essencialmente preciso o suficiente, e eu sempre me referi a isso casualmente como sendo preciso. Mas algumas pessoas levantaram uma distinção importante, onde algo que é plausível não significa necessariamente que era preciso e poderia implicar a ideia incorreta. Porque se algo era plausível ou possível, isso não significa que era proeminente ou representativo. E isso é significativo, eu acho, porque um bom exemplo é o, digamos, espadas e vikings. Quando você vê reencenação viking, na minha observação, isso não se aplica a todos os grupos de reencenação e não estou tentando ser crítico. Apenas vejo muitas espadas na reencenação viking, quando historicamente as espadas eram realmente bastante raras, certo? Elas eram mais caras e mais prestigiosas. A principal arma usada pelos vikings era a lança, e depois o machado, certo? As espadas não deveriam representar 80% das armas usadas por um grupo viking, mas é o que geralmente vemos.
E então, os vikings tinham espadas? Sim, absolutamente, isso é 100% preciso, mas todo viking tinha uma espada? Não, isso seria impreciso. E então vemos um pouco de um contraste interessante aqui do que realmente é preciso, porque o que eu estou vestindo aqui, em termos do conjunto todo, o kit todo, é historicamente plausível, ok? Essas ombreiras são um tipo interessante de coisa para discutir, porque elas são baseadas nesta imagem bem aqui. Agora, essa imagem requer interpretação porque as proporções são um pouco... Elas estão erradas, são diferentes, a cabeça é muito grande em comparação ao corpo, então as ombreiras são desproporcionais. Porque na imagem, as ombreiras claramente estão descendo até o ombro do cara. Mas isso é o tamanho correto em proporção ao corpo dele, ou a brigantina e a cabeça dele? E então vai exigir um pouco de interpretação. Apesar disso, o Master optou por uma versão maior, essas aqui, e para ser sincero, eu as escolhi por causa do tamanho. Eu gosto da aparência, certo? E gosto que elas eram mais protetoras além disso, e então eu meio que gosto que eles seguiram com essa interpretação. Elas eram menores? Bem, nós não sabemos. No final das contas, não podemos saber. É uma obra de arte, mas sabemos por outras obras de arte que as ombreiras estilo Brigandine poderiam ficar muito grandes, como olhe para esses outros exemplos. Então isso é definitivamente historicamente plausível, mas não sabemos se é 100% preciso, certo? Agora, a outra coisa a considerar é quão provável teria sido, se ombreiras como essa existissem no período medieval, elas teriam sido combinadas com uma brigandine como essa? A arte não representa isso diretamente, mas pode nos informar sobre as tendências e configurações de armaduras mais populares da época. E em termos de kits historicamente precisos, esse é o tipo de precisão que você deve buscar se estiver tentando ser o mais preciso possível para seguir as tendências que vemos na arte, para saber o que é mais representativo, para que não superrepresentemos coisas que seriam muito mais improváveis ou incomuns. Mesmo que sejam possíveis, e seria errado dizer que é historicamente impreciso. E essa foi meio que minha resistência quando as pessoas diziam que era historicamente impreciso, mas eu as ouvi e disse, ok, eu consigo ver o que você está dizendo também. Provavelmente não é correto dizer que é completamente historicamente preciso, mesmo que em linguagem casual, eu geralmente teria chamado de preciso, porque é muito, muito mais preciso do que é impreciso, se isso faz sentido. E foi fácil o suficiente para eu dizer casualmente? Sim, historicamente preciso. E isso vale também para o meu gambezão? É possível? Ok, um gambezão de estilo mais antigo, dependendo do período que estou representando, este início do século XV, sim, é possível que essas espaldas estivessem por aí. Elas são mais representativas de estilos posteriores porque estão combinadas com o brigandine de estilo posterior, mas é possível. Ok, mas o que é muito mais possível é se fosse meados do século XV, você tinha uma couraça brigue como esta, que claro, eram heranças, e você sabe, armaduras que tinham facilmente 50 anos, que as pessoas ainda usavam, e então ele apenas conseguiu espaldas de estilo mais moderno e as anexou, e você sabe. Então isso, na verdade, não é um grande exagero. Agora, os brigandines eram usados com gambezão, mas não é tão comum quanto vemos a cota de malha na arte. Ok, quando os brigandines estão sendo usados, é ou com uma túnica de linho ou com cota de malha. E lá eu encontrei uma ou duas imagens que, ok, isso parece um tipo de gambezão, mas também é o gambezão de estilo mais recente, não o mais antigo que estou usando, este é apenas o único que estou usando, mas a outra coisa é aqui que, se você vai impor um senso de moda ou estética moderna no seu equipamento, você deve ser mais aberto ao dizer que este é um equipamento de fantasia mais inspirado historicamente, ok? Em termos de fantasia, eu adoraria entrar no universo de Witcher exatamente assim, com um equipamento muito inspirado historicamente. Se não for 100% preciso, é historicamente plausível o suficiente. Então eu já mencionei o quão confortável é essa peça e estou realmente feliz com a qualidade e o preço. Agora, em termos de peso, a couraça por si só pesa cerca de 8 quilos, o que é consideravelmente mais leve, não é impactante de forma alguma usá-la sozinha. Usar tudo com as espaldeiras e braçadeiras chega a cerca de 11,5 kg, o que é interessante o suficiente, muito semelhante ao meu halberd masculino, e apenas o halberd em si, sem nada por cima. É exatamente 12 quilos, ok? E então essa é a coisa interessante. Eu pessoalmente não gostaria de usar um halberd masculino completo com esta brigantina, um doblete de armamento com mangas masculinas.
Isso eu estaria mais disposto a considerar. Além disso, eu realmente optaria por um gambeson, mesmo se eu estivesse no período medieval, se eu tivesse preferências semelhantes, baseadas no meu nível de conforto e no peso que acho muito mais gerenciável. É isso aqui, ok? Eu não quero ir muito além disso para manter minha mobilidade, ok? Minha amplitude de movimento e coisas do tipo. A propósito, só porque eu mencionei minha cota de malha, ok, eu quero realinhar uma ideia que está sendo propagada, e eu mesmo tenho propagado isso muito em nossa comunidade histórica do YouTube sobre malha. A malha era totalmente ajustada em termos de aperto e afins. Mas dizer que nunca houve casos historicamente de malha sendo desajustada e solta é realmente incorreto. Agora, se queremos mostrar alguém que tem muito dinheiro, é claro, você esperaria que eles tivessem uma malha adequadamente ajustada, como vemos exemplos, digamos, na Bíblia de Morgan. Mas aqui está uma obra de arte histórica de malha, sem ajuste, com mangas realmente longas. Então, sim, foi feito historicamente, só precisamos colocar isso no contexto adequado. Agora, por que alguém estaria usando uma malha que não seria ajustada, herdada? Ok, essa é uma opção. Não tinha dinheiro para ajustá-la, porque na produção em massa, se as camisas de malha fossem apenas feitas sem ninguém para combinar o tamanho, elas seriam ajustadas a um tamanho padrão, como a maioria das camisas masculinas que você pode comprar agora. Não seriam ajustadas ao seu tamanho exato, especialmente largura do braço e coisas assim, e como resultado não vão se ajustar perfeitamente. Gostaria de acrescentar que as armaduras possuem lacunas e aberturas. As placas são de aço de 1 milímetro ou 18 calibres, provavelmente um aço de médio alcance, não carbono. Ok, um aço de médio alcance, também muito representativo do período medieval. Em termos, vou ressalvar que não havia apenas um tipo de aço. Ok, o aço também estava em um espectro no período medieval e você tem aços suaves, de qualidade inferior em armaduras, bem como aços carbono de alta qualidade, e então havia armaduras de aço carbono endurecido e temperado. Então, armaduras de aço carbono endurecido e temperado, cada uma dessas armaduras terá desempenhos diferentes com base na qualidade do seu aço. E então isso é uma coisa importante a considerar. Então quando eu digo que você sabe aço suave, ou mesmo apenas aço carbono suave, é muito representativo. Sim, era, mas não era a única coisa. Você não deve esperar que todas as armaduras sejam, portanto, aço suave ou carbono médio, ok? Há uma variedade, então, mais uma vez, no geral, realmente impressionado, muito feliz com a qualidade disso, e vou comprar mais coisas da Steel Mastery, com toda a honestidade, porque é uma das melhores coisas de qualidade na faixa de preço que eu consegui encontrar, então vem com uma recomendação completa, eu dou, sabe, uma crítica brilhante para o colete deles. Honestamente, em termos de sua precisão e qualidade, havia algumas pequenas coisas sobre a costura e também sobre a resistência dos rebites com o tempo. O tempo dirá a respeito disso. Mas o que eu quero fazer para terminar este vídeo, eu quero mostrar a você a amplitude de movimento que eu tenho com uma espada, ok? E eu já experimentei isso brevemente. E é uma amplitude total de movimento aqui, em termos de tudo que você quer fazer, sabe? Esgrima. E como golpear, então como manter diferentes posturas, certo? Há muito pouca restrição. Nada que impacte qualquer tipo de movimento que eu queira fazer com uma arma. Agora não é para dizer que não há impacto, como este movimento aqui onde eu estava arredondando. Ok, há um pouco de rigidez e resistência. Ok, mas não me impede de fazer o movimento que eu quero, certo? E como aqui, através da sua guarda pendente. Eu posso fazer isso, certo? Mas não consigo levantar meus braços tão alto quanto provavelmente gostaria, então há essas coisas para se ter em mente, porque com qualquer armadura, talvez exceto gambeson, haverá uma leve restrição no movimento. Depende de quanto e se é prejudicial aos movimentos que você precisa fazer, e o que estou descobrindo com, você sabe, na espada longa, eu posso fazer todos os movimentos que preciso sem muitos problemas. E tentei testar isso com meu arco longo e descobri que não estava em condições físicas para fazer isso. Eu estava fazendo um pouco de trabalho no dia anterior, movendo grandes folhas de gesso e meus braços e ombros estavam realmente doloridos, tanto que eu nem conseguia puxar o arco sozinho sem as ombreiras e braçadeiras. No final das contas, era impossível descobrir o impacto de usar as braçadeiras e ombreiras ao puxar o arco, pois eu estava muito dolorido para puxá-lo sem elas.
Portanto, vou guardar isso para outro vídeo e enquanto isso agradeço muito por assistir. Espero que você tenha gostado. E claro, por favor, vá conferir steelmastery.com. Eles têm uma ampla gama de incríveis produtos medievais e eu posso pelo menos dar a couraça de brigandina, bem como as espaldeiras e braçadeiras, uma recomendação brilhante. Link na descrição. Te vejo no próximo vídeo. Até lá, fracasso!